A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, estou aqui. Como que é o nome desse lugar? Caldas Novas. Caldas Novas. É Goiás. Estou em Goiás. Aí, ó, eu em Goiás. Quem acreditava que eu estaria em Goiás? Nem eu, mas tudo bem. Eu acredito no impossível, né, missionário? Mas eu sempre falava, um dia eu vou em Goiás. Mas eu sabia que só por Deus. Mas agora eu estou aqui e tô assim, tipo, glória a Deus, como esse Deus é maravilhoso, Deus é bom e Deus faz coisas extraordinárias. Mas eu estou aqui, o missionário Zé do lado e a irmã do outro, né? Paz do Senhor aí, irmão. Vai, paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, missionário. Quero fazer uma pergunta logo em primeiro lugar. Paz do Senhor. Você? Pai Então, do Senhor. Eu quero fazer uma Paz do pergunta. Senhor. Irmãos, eu estou aqui para ouvir o testemunho do casamento da nossa irmã que eu vim visitar. Eu acho que vai ajudar pessoas a abrir um pouco um leque da sua mente, da dificuldade de entender. E este assunto trata-se do segundo casamento, como eu já li em Mateus capítulo 5 e Mateus 19. Em Mateus capítulo 5, verso 32, pega a Bíblia para mim, por favor, só para confirmar, tá? Eu sempre falo sobre esse assunto, mas as pessoas vivem me queimando, vivem falando mal de mim. Ah, missionário, ministério, não gosto do seu ministério, que seu ministério defende segundo casamento. Eu não defendo segundo casamento, eu defendo o que Jesus disse em Mateus 5, verso 32, e Mateus 19, também, Mateus 5, pega aqui pra mim que eu já tô com óculos, me dá aqui pra mim rapidinho. Então, gente, continuando, Mateus 5, verso, vamos lá, ver se esse óculos tá prestando, mas, verso 32, Mateus 5, eita, glória, minha Bíblia é tão boa, essa letra é tão miudinha. Glória a Deus. 32. Eu, porém, vos digo, os fariseus perguntaram, porque Moisés deu carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Só houve uma abertura para o divórcio e liberdade em caso de prostituição. Está escrito aqui, a não ser por prostituição. Então, é mediante essa palavra que Jesus disse, que é Jesus falando para os fariseus. Perguntaram que iam pegar Jesus de alguma maneira. Condena ele, né? Porque Moisés deu carta de divórcio. E o que ele fala sobre este assunto, né? E nós temos Mateus, capítulo 9. Vamos lá, versículo... Oh, meu pai, depois tu dá uma busca aqui pra mim, Zé, que eu vou... É porque esse óculos tá muito ruim. E eu tenho na minha Bíblia tudo certinho. Mas acha aí, no capítulo 9, não sei se é o 19 ou o 35. Então, tá muito claro esse versículo do Mateus 5, onde os fariseus chegam e perguntam para Jesus, Senhor, Moisés deu liberdade de carta de divórcio. E o que tu dizes? Aí Jesus disse para os fariseus, né, tentando apanhar Jesus em alguma falha. Jesus diz, se repudiar a mulher, não sendo por causa de prostituição, comete adultério quem casar com ela ou quem casar com ele. Então, já está bem esclarecido. Mas eu estou aqui com a nossa irmã aqui, da cidade de Goiás, Caldas Novas. Eu queria que ela contasse o seu testemunho para ver se serve aí para algumas pessoas. Fala aí, bênção de Deus. Como é que foi sua história? É o seguinte. Mas tu tem que falar bem alto. É pra gravar, com a voz alta, né? Tá gravando? É o seguinte. Tudo começa pelo meu esposo.
ele já foi casado, só que ele casou na idade de 16 anos. 16 anos. Isso, com uma mulher de 33 anos. Então ela já tinha filhos, né? E ela já casou, ela com 33 anos, casou com um menino de 16. Já Isso, começa errado por aí. isso. De menor e é pedofilia. Isso. E aí, Isso é filho, assim, o filho não é de um pai só. Né? Então ela já vinha já com a vida bem bagunçada. Uma né? vida bagunçada. E o que acontece? Eles foram para a igreja, eles vieram da igreja e ali o pastor disse que eles tinham que casar. Já que ela queria ele como esposo dela, eles tinham que casar. Meu Deus, que pastor doido. E aí eles casaram e até a minha sogra que foi lá, assinou os papéis para eles, por ele ser de menor. Uhum. Só que a passar de um tempo, ele queria um filho, porque essa mulher ela já tinha dois filhos, então ele queria um filho dele. Por ser um homem assim, mais novo, e ela pela idade dela, passar do tempo, então ele queria, por ela ser operada, então tinha que reverter essa operação Uau. para ter o bebê. E aí ela pegava o dinheiro das viagens que ele fazia, trabalhando fora. E Ia curtir a vida. curtir a vida. E aí eles descobriram que ela tinha um caso com o próprio doutor, que é esse médico que ela dizia que estava fazendo a reversão. Tratamento, né? Tratamento, né? E aí o que acontece? Aí ele descobriu, né, por pessoas assim que estavam mais próximo dela e tudo. E aí ele resolveu sair do casamento. Saiu do casamento, disse que não queria mais e tal. E depois de muito tempo que eles estavam separados, ele divorciou. Depois de muito tempo. Mas aí quando eu conheci ele ainda era casado, nos papel. Era casado no papel. Mas você não Só sabia? que ele não, eu não sabia porque não sei se ele tinha vergonha de falar que foi casado com uma pessoa mais velha e tudo, pela idade dele. Então ele só falou assim que ficou com essa mulher por um tempo. Aham. E aí eu tive o meu primeiro filho dele. E aí quando eu descobri que ele era casado realmente no papel, o meu filho estava de gestação eu estava com 6 meses. Que aí eu descobri pela família dele, porque eu não vinha frequentemente aqui, né? E aí eu descobri. Então, ao passar desse tempo, depois do meu filho maiorzinho, ele divorciou. E o que acontece? Como eu não tinha, assim, não tinha aquele entendimento, né, que poderia ser pecado e tudo. Então, a gente ficou amaziado por um tempo. Quando foi em 2015, eu tive uma conversão. Você aceitou Jesus em 2015. E essa conversão foi dentro da minha sala. Aham. Eu estava dentro da minha sala, eu estava no Instagram, e aí eu entrei num grupo, e esse grupo falou para mim, um grupo de jovens, de uns jovens, né, e perguntou se eu queria participar, se eu queria uma oração. Então eu entrei ali, eu senti o Espírito Santo, e ali eu tive aquela conversão dentro da minha sala. Glória a Deus. Né? E aí, dali eu já comecei a caminhar, comecei a ir na igreja e tudo. E Deus falou pra mim que não era pra mim em certa igreja, que nessa igreja Deus não tinha uma obra comigo ali. E essas duas igrejas, elas são bem conhecidas, não vou citar o nome, né, mas Deus falou pra mim, não era pra mim estar ali, não, o trabalho que ele tinha na minha vida não era ali. E fui pra essa outra igreja, dizendo, essa igreja que ele fez a obra comigo era de uma porta larga. E depois que aí eu casei, antes de eu me casar, eu tinha uma líder. Sim, aí ela Isso, falou. eu tinha uma líder e eu já estava fazendo uma oração há muito tempo, porque eu já sentia que era o Espírito Santo que já estava me incomodando sobre isso. E aí eu falei pra minha líder, eu falei assim, deixa eu te perguntar, se Jesus voltar,
será que eu vou subir no arrebatamento? Ela falou, não, fica muito tranquilo. Essa, voltando a falar, essa é da igreja Porta Larga, que eu estava. E ela falou assim, não pode ficar muito despreocupada, fica tranquila, você vai subir como um arroz de primeira. Livre, leve, solto, você vai embora. E eu voltei pra casa. Sem se casar. Ainda sem se casar. E aí eu fui embora pra casa e eu fiquei questionando. Falei, Senhor, é pecado? Será que o Senhor voltar eu vou subir? E eu fiquei com aquilo, e eu orando. E quando foi na madrugada, o Senhor me deu um sonho. E a maioria das coisas, assim, quando Deus quer falar comigo, é em sonho. Eu digo assim que é um dom. É um dom que Ele me deu, né? Para me revelar através de sonhos, né? E eu sei quando é da parte de Deus. E aí nesse sonho eu vi a minha mãe no meu lado direito e eu de joelhos na cidade de onde que eu morava, né? E aí eu olhando para o céu, eu de joelho e o Senhor apareceu, o rosto de Jesus apareceu. Eu digo que é o rosto de Jesus porque eu já vi Ele, então eu falo que é de Jesus. E Ele apareceu para mim e falou assim, casa. Se você não casar, se eu voltar, você não vai subir. Você vai ficar para trás. Eu estou te ordenando, casa. Então a minha mãe falava assim, e eu falava para minha mãe, não te falei, né? E a minha mãe do meu lado falava assim, eu falava, mãe, olha no céu, mãe, Jesus está falando para me casar. Ela falou, aonde? Onde que você está vendo? Não preocupa com isso não. Minha mãe falando. Não preocupa com isso não, minha filha, vai dar tudo certo. E o Senhor voltou, bradou no céu e falou, casa, se você não casar, você não sobe. E isso foi por umas 3 vezes. Nossa. E eu acordei, quando eu acordei, mandei um texto enorme pro pastor da igreja. E eu expliquei toda a minha situação pro pastor, falei assim, olha pastor, é assim, 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 meu marido já foi casado, hoje ele é divorciado. E eu tô sentindo que... eu tava sentindo já que todo esse esforço que eu tô fazendo, a minha salvação vai ser em vão, porque eu não vou subir. Então eu mandei essa mensagem escrita para ele, ele falou assim, irmã, fica despreocupada que a gente vai fazer seu casamento, né? E ali a igreja se levantou, fez uma rifa. Todo mundo ajudou, Todo mundo ajudou. E é uma coisa mais linda ainda, porque ele estava fazendo uma rifa. Eu vou dizer que fez até uma brincadeira entre si para ajudar você, né? Porque o nome rifa, ele pesa um pouco, né? É rifa, sim. Mas acaba sendo uma brincadeira entre irmãos para poder, assim, tu vai ganhar isso aqui, mas tu vai ajudar o casamento da irmã. Isso, e essa era uma Bíblia. Né? Entendeu como é que é? Uma brincadeira entre irmãos. Para ajudar a irmã, para poder desenvolver o casamento da irmã. Verdade. Né? E aí, aí você me disse que a tal mulher que ele divorciou, inclusive ela depois assumiu o caso com o médico. Sim. Teve até um acidente com ela, com o médico e tudo. Ele descobriu, né, que realmente, quando ele... Quando foi tudo descoberto e ele descobriu quando ela estava fazendo uma viagem, né, para uma cidade próxima e ele sofreu um acidente, o carro encapotou, né? E aí essa pessoa era casada. Então ela ainda estava destruindo um casamento, na verdade. Ela era uma prostituta. Ele era casado e ela era até amiga da esposa dele. Ai, meu Deus. Que horrível. Então, voltando, e aí o casamento, quando eu fui para casar, eles até estavam sorteando essa Bíblia, e dentro de mim eu não abri minha boca, não falei nada, só em pensamento. Falei assim, Senhor, se eu ganhar essa Bíblia, eu vou dar para uma pessoa que o Senhor me mostrar. E foi na certa. Na hora que sorteou, quem ganhou a Bíblia foi eu. Estavam fazendo a brincadeira para te ajudar. E eu acabei ganhando a Bíblia. Olha, tremendo. Porque eu também contribuí, né? Era uma contribuição de R$10, né? Cada pessoa. Porque o casamento antigamente, acho que dava na faixa aí de... Para pagar o 300 casamento. E pouco, era bem pouquinho. E aí, a resistência do meu marido de não pagar, não vou casar, eu não vou pagar e tal... Né, porque o diabo estava usando ele também para falar que não queria casar, né?
E aí... Mas depois Deus amoleceu o coração. Sim. E ele aceitou debaixo de muita oração. Isso. E aí eu ganhei essa Bíblia, né? Dei para uma pessoa. A gente fomos pro cartório. Essa líder ainda que falou que eu não ia subir, que eu ia subir sem se sim, casar. ela foi minha testemunha de casamento, né? E assim, para o meu marido chegar até o cartório foi muito difícil, né? Que eu te contei. É um Foi processo muito bem longo, de difícil, muita ele não oração. queria, sim, ele não queria. Mas, só para dizer uma coisa, quando Deus fala, não tem ser humano, não tem pessoas que vêm dizer, porque tá na Bíblia. Gente, se foi Deus, tudo que tá na Bíblia é a boca de Deus. É, Quem somos nós para ele acrescentar aquilo lá na frente? é verdade. Tem verdade. muitas coisas na Bíblia que não são reveladas. Aham, Então Deus, ele revela além daquilo que a gente imagina, é. né? Tem gente Então, que não acredita no inferno, não acredita no céu, verdade. mas ele revela coisas Mas, que o ser humano nem imagina, nem entende não que entende. existe. Mas está escrito, Mateus Sim. 5, Jesus disse, não pode repudiar a mulher a não ser em caso de prostituição. Isso. Não pode largar, não pode se divorciar a não ser por causa de prostituição. Sim. E quem casar com a repudiada sem ser por prostituição comete adultério. Aí eu penso, Então isso é muito claro, tá nítido aí. como eu já tenho os meus filhos, já tinha o meu filho, né? Então, que Deus preze pela família, Deus preza. né? Pelo casamento. Hoje você tem quantos filhos com ele? 3. Tem 3 filhos, os meninos, né, são... Eu tô aqui, tô vendo, os meninos são umas bênçãos de Deus, a menina é uma bênção de Deus, jovens e uma bênção, os meninos muito educados. Quando eu entrei aqui na casa, eu senti a presença de Deus na nossa irmã, né? E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? E que esse testemunho sirva aí para pessoas que estão aí, irmãos. O caso dela era livre, ele tinha casado com 16 anos de menor com uma mulher de 32 anos. Quer dizer, isso já é um caso que não era para ter sido aceito, isso já era para ter sido pensado, o pastor não era para ter incentivado isso. Eu jamais incentivaria que uma mulher de 30 e poucos anos casasse com um menino de 16. Eu como líder espiritual, eu ia dizer para eles, eu sinto muito, mas vocês vão ficar aí no banco, orando, se Deus mostrar, você casa. Eu não faria isso, tá? Então fica um alerta aí para pastores, não faça isso não, destrua a vida de jovem não faça bagunça não, e a mulher ainda com filho nas costas dos outros, ainda de um de outro, pelo amor de Deus, muita falta de sabedoria desse pastor, tá? Achou Mateus 9? Achou? No Mateus 9? Qual é o versículo? 30, É 19, é 9, 19? Não, 19. 19, gente. Que 9? Como é que eu fiz? 19, 9. É 19, 9. 9, 19, 9. Fala aí, 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, fechou? Tem dúvida? Vai lá em Mateus 5, 32, Mateus 19, verso 9. Tem dúvida? Novamente, Mateus 5, 32, Mateus 19, 9. Tá? Só isso que eu tenho a ficar falando do Mestre Jesus. E nos demais, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. E aqui está um testemunho que eu achei lindo demais, quis trazer aqui para vocês. Temos o testemunho fortíssimo da missionária Mara, que foi casada também, né? E que divorciou e que não casa mais, porque todo relacionamento de Mara não foi questão de prostituição, não foi questão de quebra de contrato, foi simplesmente não estou me dando com você, vai para lá que eu venho para cá, vamos separar e divorciar. Nesses casos, você que está pensando em divorciar do seu marido por causa que ele ficou com o cabelo branco ou por causa que ele ficou feio do dia para a noite, então quero só deixar aqui bem claro para você, pode esquecer, sem divórcio. Eu tô aguentando ele, tá chato, sem divórcio. Porque não interessa. A Bíblia só dá saída e Jesus só dá saída em Mateus 5, 32, Mateus 19, 9, caso de
quebra de contrato, No quebrou o restante, até que a contrato. morte separe, né? E não der mais até que a morte separe. Essa é a Agora, vontade. mas missionário, eu não tô aguentando mais, eu vou infartar. Então não infarte, minha filha. Separa, mas não infarte. Porém, não case de novo, tá bom? Então fica esse conselho aí. O Ministério Voz de Deus aconselha dessa maneira, tá? Eu sou um saco de pancada, ele tá metendo a pancada em mim. Então separa, minha filha. Vai orar por ele, pra esse demônio do espancamento sair dele. Entendeu? E no demais, Ou se separa, né? Lei da Maria da Penha. Fica só, né? Ô, Lei da Maria da Penha, ela é É. boa demais da Isso. conta. É porque cada caso é um caso, né? Se a pessoa tá sofrendo abuso. Tá sofrendo abuso, e tá sendo tá- precisa mas espancar. a gente- Lei Deus da não Maria vai da Penha, condenar. minha filha. É. Não fica aí, ai, que Pode Jesus ser a disse que vida eu não dela, posso. né? Não é verdade? É porque teve uma aí que disse que a mulher toma uma pancada e tinha que aguentar. Não, Isso é faça não, mais. pelo amor de Deus. Lei da Maria da Penha. Maria da Penha tá que tá, viu? Tá mandando ver. Gente, ó, um beijo no coração, curte, compartilhe, mande aí pra pessoa estar em dúvida. O pastor disse, você vai pro inferno. Por conta disso, não. Explica aí, ó, dá Mateus 5, Mateus 19 pra essa pessoa, a examinar a situação dessa pessoa, tá? E você que casou sem ser nesses casos, eita, sinto muito, dói até na alma de dizer isso. Mas se for o caso de não ter tido prostituição, você vai ter que, ó,